Porque ela provavelmente é uma das mais conhecidas que nós temos das parábolas de Jesus, né? E é uma parábola que tem muitas nuances e, por questões naturais, ela não é tão explorada naturalmente, né? Por quê? Primeiro, pensar em parábola, né? Parábola não é uma coisa que Jesus trouxe. A parábola, a ideia de parábola, era uma forma natural que os rabinos ensinavam, desde muito antes de Jesus, né? Todos os mestres, os sacerdotes, os levitas, que tinham a função, os rabinos, que tinham a função de ensinar, eles usavam parábolas, porque a parábola é a ideia de fazer alguma coisa da natureza das pessoas que estavam ouvindo, falar sobre aquilo, trazer uma história sobre aquilo para que facilitasse o seu entendimento. Então, era uma coisa comum e Jesus se apropriou da melhor forma possível, o maior de todos, para fazer parábolas, para ensinar, o maior mestre de todos, para nos mostrar, por parábolas, a sua mensagem, a sua filosofia absolutamente perfeita. E qual o fundamento da parábola no sentido do entendimento? A parábola dialoga com todos. Todos nós, ricos, pobres, poderosos, subalternos, homens, mulheres, adultos, crianças, não importa. Todos nós, se tivermos um mestre que conseguir entender a nossa capacidade de entendimento, ele vai trazer uma parábola que vai nos tocar. E isso era o que Jesus fazia de forma absoluta. Ele trouxe várias e várias e várias parábolas e tocou a todos no momento e nos toca até os dias de hoje. Então, a forma de parábola é muito importante para o nosso entendimento da mensagem do Cristo. Então, tratando dessa parábola especificamente, provavelmente era uma das mais conhecidas. Se fizéssemos uma enquete, né, de parábolas mais conhecidas, a do filho pródigo com certeza seria muito votada como uma das mais conhecidas. E ela tem uma coisa que é muito interessante. Nós conhecemos a parábola do filho pródigo, e quando eu falei em parábola de Jesus, muitos estudiosos colocam que Jesus fez 44 parábolas, né? Profetizou e proferiu 44 parábolas. Eu considero 40, tá? Por quê? Algumas parábolas elas são complementares. E é exatamente o caso da parábola do filho pródigo, né? Ela não é uma coisa única. É importante entendermos o todo desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, especificamente. E é muito importante entendermos o contexto dessa parábola, tá? Contexto é importantíssimo. Colocando a ideia de contexto, eu sou professor de história, e contexto é fundamental para entendermos história. E estamos falando de história, estamos falando de Jesus, de um passado, e é importante entendermos o que ele estava falando, para quem estava falando e de que forma ele estava falando, e, naturalmente, o contexto que ele estava falando. Falei que a parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas, mas vamos fazer um resumo dessa parábola. Ela vai dizer basicamente o seguinte: um filho mais moço, um pai tinha 2 filhos, e o filho mais moço, uma ênfase maior em querer conhecer a vida, ele vai dizer para seu pai: dá-me parte dos bens que me cabe, tá? Porque eu quero viver o mundo, né? E o que aconteceu? Esse pai, ele repartiu os haveres. Ele tinha 2 filhos e ele repartiu. E é importante na parábola do filho pródigo termos o ponto de cada coisa, de cada verso, porque cada verso tem um sentido que vai levar ao entendimento final da parábola. E vai seguindo a parábola, já estamos no verso 12, se inicia no verso 12 do capítulo 15, e ele vai dizer: passou-se muito tempo, né? Esse filho mais novo foi juntando tudo que era dele, foi se arrumando e partiu para uma terra distante, né? Nesta terra distante, imaginem o filho mais jovem, um jovem, como nós conhecemos os jovens de hoje em dia. Ele animado, com uma vida absolutamente diferente. Vamos pensar que ele foi para uma grande metrópole, com uma cidade maior, mais evoluída, e ele gastou tudo. Ele viveu dissolutamente, ele curtiu a vida, como nós entendemos hoje em dia, o termo curtir a vida e tal. O que aconteceu? Ele gastou tudo.
absolutamente tudo. E quando ele gasta tudo, esta cidade é assolada pela fome. Baixou nessa cidade, nesse lugar, uma grande fome. E ele, assim como todos, passaram a ter necessidades muito grandes. Imaginem as pessoas que eram de lá com dificuldade, logicamente, um forasteiro com sem de condição financeira, a situação que ele passou. Então, ele foi procurar trabalho, mas ele não ele não conseguia trabalho. Ele não conseguia nada naquela cidade. Até que algum ali, mais caridoso, deu trabalho para ele de guardar os porcos. Tá? Mais uma coisa importante para nós guardarmos. Ele foi tomar conta de porcos. Tá? Então, ele, com fome, ele queria comer as alfarrobas que os porcos comiam ali. Tá? Mas nem isso ele conseguia, nem isso ele podia fazer. Então, vejam, ele é um menino, um rapaz, um jovem, que tem o seu pai com uma condição, seu irmão mais velho, ele pede para repartir a fortuna, ele sai, vai para uma cidade maior, gasta tudo de forma absoluta, e ele se vê cuidando de porcos sem ter o que comer. E o que, é que ele vai fazer? O que, é que ele vai pensar? Ora, os trabalhadores do meu pai comem, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu estou aqui sem ter o que comer. E o que, é que ele vai pensar? Vou me levantar, vou voltar para o meu pai, vou chegar lá da melhor forma mais humilde possível e vou dizer, tá? Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Né? E assim ele fez. Ele levanta-se, ele vai em direção ao seu pai, ele volta para sua terra e ele vai ver, né, ele muito ali, ainda com medo, com aquela coisa, né? Eu fui curtir minha vida, fui viver a minha vida e estou voltando aqui numa miséria absoluta. Tá? O que, é que vai acontecer? O pai o avistou de longe. O pai viu que ele estava ali cambaleante, com medo de chegar, com medo de se aproximar, com medo de falar o que ele pensou. Né? Pai, os seus trabalhadores comem e eu estou na miséria. Então, o que vai acontecer? Esse pai vai correndo à sua direção, vai abraçá-lo, vai beijá-lo e ele aí vai ter a condição de falar para o pai o que ele pensou anteriormente. Pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. E então, esse pai vai dizer,